O plenário pode aprovar norma que reduz preços de querosene de aviação. Comissão de Relações Exteriores debate o meio ambiente e as relações internacionais. CPI da Previdência já tem 50 assinaturas para prorrogar os trabalhos. Destaques desta edição do Senado Notícias. Boa noite. O plenário do Senado deve votar amanhã um projeto de resolução que diminui o imposto sobre o combustível usado nos aviões, gasto que corresponde a quase 40% do preço final das passagens, segundo as companhias aéreas. Os representantes das regiões mais afastadas dos principais centros do país defendem a proposta. Eles afirmam que, se ela virar lei, além da redução do preço das passagens, novos voos serão oferecidos. Hoje, a alíquota do ICMS sobre o querosene usado em voos domésticos varia entre 3% e 25%. A proposta é limitar a 12%. Nós estamos aí fazendo uma proposta que estabelece um teto máximo de cobrança de ICMS no combustível da aviação de 12%. Boa parte dos estados já cobram bem abaixo disso para estimular a presença de voos. Mas nós estamos fazendo essa proposta de projeto de resolução, estabelecendo 12% de cobrança máxima de ICMS em todos os estados. Ela vai beneficiar a grande maioria dos estados com aumento de voos, uma oferta de voos, e certamente diminuindo os custos das companhias, nós vamos exigir, começar a cobrar que os custos de passagem também sejam justos, porque hoje nós temos a passagem aérea mais cara do mundo. Mas há senadores contrários ao texto. Eles alegam que, com o novo teto, muitos estados perderiam a arrecadação. É que o ICMS costuma ser a principal fonte de renda estadual. São Paulo, por exemplo, pratica a alíquota máxima permitida hoje, de 25%. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas argumenta que a diminuição do ICMS sobre o combustível vai permitir a implantação de novos voos e integrar as regiões, fazendo aumentar o volume de empregos e girar a economia. O presidente da ABAR acrescenta que o Brasil é o único país que cobra tributo regional sobre querosene de aviação. Com este projeto, portanto, o que acontece? Corrige-se uma injustiça entre o Brasil e o mundo, cria-se possibilidade de novos voos para praticamente todos os estados brasileiros, com foco muito importante no norte, no nordeste e no centro-oeste. Terceiro, o preço do bilhete vai ficar aí 5%, 7% mais barato ainda. Além de beneficiar destacadamente a Amazônia, ele não faz mal a ninguém. Por quê? Porque todo mundo ganha com mais voos, todo mundo ganha com mais consumo, todo mundo ganha com mais movimentação na economia, no turismo e assim por diante. A Comissão de Relações Exteriores realizou mais um painel do ciclo de debates O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras. O tema de hoje foi o meio ambiente. Os 25 anos da Rio 92, celebrados este ano, ganharam destaque. Segundo a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, a conferência realizada pelas Nações Unidas em 1992, no Rio de Janeiro, definiu os rumos do debate sobre meio ambiente no século XXI. A conferência aconteceu 25 anos atrás, no século passado, e todos os temas do século passado estão nesse século, tá? Então, a primeira coisa, a sua atualidade global. Acho que é um sinal importante. Segundo, mudou muita coisa do ponto de vista não só da gestão ambiental. O tema sustentabilidade foi um tema que era ainda, ele tem a sua robustez consolidada, o seu sinal político consolidado na conferência e pauta esses 25 anos e pautará esse século. Então, é um tema que traz para a centralidade as questões ambientais, não só das políticas de desenvolvimento, das políticas públicas, mas das políticas de bem-estar. Você tem uma evolução de qualidade de vida, de inclusão política em todo o mundo. O terceiro aspecto, eu acho que ela dá um grande destaque a temas importantes, como a questão de mudança do clima e a conservação da biodiversidade
complexidade, trazendo os setores econômicos e o envolvimento do setor empresarial para uma nova visão de mundo, uma visão onde o planeta tem uma capacidade de suporte para acolher todos nós, traz para o dia a dia das políticas globais, tá, o tema de que nós temos que saber conservar o meio ambiente e lidar com as vulnerabilidades associadas a isso para dar conta de um planeta que estima ser mais de 6 bilhões de pessoas. A CPI da Previdência, que investiga as contas da Seguridade Social, retomou os trabalhos depois do recesso parlamentar. Nesta segunda-feira, a comissão ouviu sindicalistas contrários à proposta de reforma, que é prioridade do governo. O presidente da CPI, senador Paulo Paim, abriu a audiência pública afirmando que há um rombo de 7 trilhões de reais na Previdência Social. Mas tanto ele quanto o relator da comissão acreditam que o motivo não seja déficit nas contas do governo, e sim calotes de diversos setores da economia. Todos nós sabemos que o problema maior é de gestão, é de fiscalização, é de combate à corrupção e o combate ao desvio vergonhoso do dinheiro público. O alegado rombo da Previdência é fruto da falta de capacidade política de unir o Brasil em torno de um programa mínimo e consistente de desenvolvimento econômico e social, que restabeleça a estabilidade da arrecadação, com geração de novos empregos. Os participantes da audiência foram unânimes. O sistema de previdência precisa de melhorias, mas discordam da reforma como foi apresentada pelo governo. Chegamos à conclusão que sim, nós precisamos de uma reforma da Previdência, não esta reforma da Previdência. Teto de contribuição tem que ser igual a teto de benefício. Então, todo mundo tem que contribuir sujeito ao mesmo teto de contribuição para ter o mesmo benefício. Há uma grande falha nas projeções apresentadas pelo governo, na medida que ele faz projeções com base em período de recessão, considerando um PIB que houve uma regressividade nos últimos anos, e também a questão demográfica. Eu espero que essa CPI possa, além de mostrar as verdadeiras informações, possa sensibilizar os nossos legisladores para que seja feita a reforma necessária para a Previdência. A CPI da Previdência já tem as assinaturas necessárias e vai ser prorrogada até dezembro. O novo prazo deve coincidir com a chegada da proposta ao Senado. Nós já aprovamos na CPI o convite ao relator da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, deputado Arthur Maia, para que ele possa ter conhecimento dos dados gritantes e relevantes que a CPI aqui no Senado já apurou. Os deputados vão receber um dossiê da CPI da Previdência, parcial ainda, demonstrando que não há necessidade de fazer essa reforma. De manhã, as comissões Senado do Futuro e de Desenvolvimento Regional fizeram um seminário em Cuiabá. O objetivo foi discutir problemas no escoamento da produção agropecuária de Mato Grosso. O seminário foi realizado na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, um dos principais produtores de soja e milho do país. De acordo com o vice-presidente da Comissão Senado do Futuro, o Estado enfrenta grande dificuldade para transportar os grãos. O produtor de soja de Mato Grosso estima perder 40% do valor bruto de sua atividade para escoar o grão até os portos do Sul e Sudeste. O Estado tem o maior custo frete rodoviário em todo o país. Representantes do movimento Pró-Logística do Mato Grosso disseram que o problema é nacional. Em 10 anos, o custo do frete subiu 228% no país, enquanto nos Estados Unidos foi de 53% e na Argentina 42%. O Estado discute alternativas em ferrovias e hidrovias, além do fortalecimento do transporte rodoviário. Durante o seminário, representantes do governo federal assinaram uma ordem de serviço para a construção de 8 pontes entre os municípios de Santiago e Ubiratã, para facilitar o escoamento dos grãos pela BR-242. À tarde, a equipe da TV Senado, que está em Cuiabá, acompanhou o senador Wellington Fagundes em uma visita às obras de duplicação da BR-163, um dos corredores de escoamento da produção agropecuária.
Nós estamos às margens da BR-163, no trecho compreendido entre Cuiabá e a Serra de São Vicente, a mais ou menos 30 quilômetros de Cuiabá. Este é considerado um dos trechos mais perigosos do país, em função do número de acidentes frontais. Estes acidentes são causados, sobretudo, pelo intenso tráfego de caminhões que nós observamos aqui. Hoje, Mato Grosso é o maior polo agrícola do país. Segundo estudos da Embrapa, até 2026, as produções de soja e milho devem aumentar em 39%. Daí a urgência da duplicação deste trecho aqui no Mato Grosso. O governo espera discutir e votar a reforma da Previdência até setembro. Hoje, em uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, participantes criticaram as contas do governo que apontam déficit de 202 bilhões de reais no regime geral da Previdência. Todos os anos são retirados do sistema previdenciário quase 270 bilhões de reais, afirma este procurador. Segundo ele, o dinheiro sai da conta da Previdência e é usado em outras áreas. Além disso, também existe sonegação de contribuições. Para ele, a Previdência é superavitária, mas são necessárias medidas para protegê-la. Reduzir ou suprimir as desonerações previdenciárias, extinguir a DRU sobre as receitas da Seguridade Social, um recrudescimento da punição à sonegação fiscal, sonegação previdenciária ou apropriação indébita das receitas previdenciárias que são descontadas do empregador, mas não são repassadas à Previdência Social, e eficácia na execução fiscal. A retenção por empresários da contribuição previdenciária descontada do trabalhador gera prejuízo de mais 30 bilhões de reais por ano ao sistema. A empresa ela tem a obrigação de descontar e repassar. E o que é que elas fazem? Elas descontam do salário do empregado e botam no bolso. Separar as contas da Previdência é urgente também para representantes da ciência atuarial, que faz estimativas sobre o equilíbrio das aposentadorias e das pensões. Não é possível que ela seja misturada, sob pena de a gente não conseguir fazer o confronto entre compromisso e recursos. Para a Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho, as novas regras trazidas pela reforma trabalhista vão ter impactos na Previdência. Um deles será o aumento da concessão de auxílios-doença. Empresas que fazem uso de mão de obra precária, desestruturada e que geram maior rotatividade do mercado de trabalho e produzem doentes desse mesmo mercado. Na audiência, ao lançar a campanha Você vai pagar a conta da Previdência, o senador Paulo Paim, que também preside uma CPI sobre o tema aqui no Senado, reafirmou que o sistema arrecada mais do que paga. Não há déficit nenhum. O que existe é um problema de gestão, de fiscalização, de execução dos processos, de pararem de dar anistia, de permitir que os grandes devedores possam dizer devo, não nego, mas não pago, estou discutindo na Justiça. A TV Senado estreia nesta noite o Assunto de Estado, que vai ser exibido semanalmente, sempre às segundas-feiras à noite, logo depois do programa Argumento. No programa de entrevistas, os senadores vão discutir apenas temas locais que interessam a população dos estados. O programa Assunto de Estado é um espaço para a prestação de contas. Os senadores, que se dedicam muito aos grandes temas nacionais nos debates de plenário, vão ter a oportunidade de falar sobre as questões locais. Tudo aquilo que tem relação com o cotidiano das pessoas vai ser pauta do Assunto de Estado. Nós vamos destacar o desenvolvimento econômico, os entraves para o crescimento, a violência, as políticas públicas de saúde, educação, meio ambiente. Enfim, o objetivo é conhecer a realidade de cada estado e discutir alternativas para a solução dos problemas. No programa de estreia, o nosso convidado é o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina. Entre outros assuntos, ele falou sobre a importância da indústria da pesca para a economia catarinense. Santa Catarina, se nós transformarmos a indústria pesqueira em números, ela representa 50% da pesca marinha que é capturada em todo o Brasil. Então, nós podemos afirmar o seguinte: a indústria pesqueira é Santa Catarina e os demais estados brasileiros.
Dia 18 de agosto termina o prazo para que as escolas enviem às secretarias de educação estaduais as redações selecionadas para concorrer ao programa Jovem Senador 2017. O tema deste ano é Brasil Plural, para falar de intolerância. As 3 melhores redações de cada estado serão enviadas ao Senado, onde uma comissão julgadora vai selecionar os vencedores. O aluno, autor do melhor texto, vai atuar como representante de seu estado durante 4 dias em Brasília. Todas as informações sobre o projeto estão disponíveis no site senado.leg.br/Jovem Senador. E amanhã o plenário pode votar um pedido para que os senadores visitem a Venezuela. No programa Argumento, a jornalista Tânia Horman conversou com a senadora Ana Amélia sobre esse assunto. Queremos que a Venezuela resolva os seus problemas internos, mas não pode ser dessa forma, na base da violência, da agressão, do desrespeito, do sufocamento da liberdade de imprensa, do sufocamento de um judiciário que hoje é servil ao governo. O Congresso que eles amordaçou totalmente e tal, então realmente o país está à deriva. Você assiste a entrevista completa logo depois do Senado Notícias e encerramos esta edição com as imagens do movimento Agosto Violeta. Durante todo o mês, o prédio do Congresso Nacional vai ficar iluminado com a cor violeta, em referência ao Dia Nacional do Perdão, celebrado em 31 de agosto. O objetivo é promover a reflexão sobre o perdão e promover a paz. Uma ótima noite para você. E obrigada pela companhia.